Hoje, um novo Neocast do Neopad Hub. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Todos os dias eu leio um trabalho falando do impacto do neonatologista fazer o ecocardiograma dentro da UTI neonatal, que a gente chama de ecofuncional. Essa tecnologia, cada dia mais está sendo utilizada para melhorar o entendimento da fisiologia, nosso entendimento dentro da UTI neonatal. E para conversar com a gente hoje, eu convidei a doutora Renata Lopes. A doutora Renata é neonatologista e faz hoje ecofuncional. Ela sabe muito bem o que isso tem ajudado na clínica do dia a dia. E quero que ela explique para a gente. E vou começar, Renata, pela sua trajetória. Fala um pouquinho da sua trajetória, onde você começou, como é que você fez e onde você chegou, como você chegou no ecofuncional. Bem, eu sou médica, me formei aqui no Rio, pela Souza Marques, em 2004. Então tenho 20 anos de formada. Fui para São Paulo fazer residência em pediatria, então fiz residência na Universidade de São Paulo. Fiz 3 anos lá, 2 anos de pediatria, 1 de neonatologia. E quando terminei a residência, vi uma necessidade de aprimorar, né, meu conhecimento em neonatologia. Então fui para Vancouver fazer um fellow clínico na Universidade de British Columbia. E lá que eu tive o primeiro contato com o ecofuncional, né? O eco é uma ferramenta funcional, né? O ecofuncional feito pelo neonatologista é uma ferramenta que já vinha sendo feita há bastante tempo. Acho que o primeiro grupo que publicou muito, né, um pouco antes da minha residência, da Austrália, né, Dr. Martin Kluckow e Nick Evans. E tinha um outro polo no Canadá, em Toronto, que não era o lugar onde eu estava, que também já tinha um serviço já, né, organizado, com vários neonatologistas formados e experientes, né. No serviço onde eu estava, tinha um staff que tinha aprendido há poucos anos, e estava treinando, né, estava em treinamento, porque é um processo, né, um treinamento. E ele apresentou essa ferramenta pra gente, na época. Não tinha um serviço de ecofuncional ainda, né, hoje eu sei que lá em Vancouver tem. E faz parte, inclusive, do treinamento dos residentes. E então, eu fiz um primeiro curso teórico na Califórnia, que era um curso feito para os trainees, né, para os residentes de neonatologia. Então eu fui para a Universidade do Sul da Califórnia, fiz esse curso teórico de 4 dias, voltei para Vancouver e lá eu tinha orientação desse neonatologista que ajudava, junto com um fellow um ano mais velho do que eu, que tinha experiência. Comecei a praticar. No segundo ano do fellow eu fui para Toronto, né, passar 15 dias com o Patrick McNamara, porque ele é a referência, né, do Canadá. Agora ele está inclusive nos Estados Unidos, ele já não está mais no Canadá. Fiquei 15 dias com ele praticando. E depois eu continuei lá mais um tempo praticando, voltei para o Brasil e desde então venho, né, aprimorando. Não fiz mais cursos, mas venho aplicando isso na minha prática clínica, né, e é um aprendizado que demora tempo, né, e hoje a gente lança a mão dessa ferramenta na beira do leito, né, para fazer uma avaliação, né, do estado hemodinâmico do paciente. A gente vai falar um pouco do treinamento mais adiante, mas antes disso, eu queria te perguntar assim, a gente fala ecocardiograma, é para fazer diagnóstico de cardiopatia congênita? Para que é? O que é o ecofuncional? O que você faz hoje, efetivamente? Sim. Não tem esse objetivo. Então, o ecocardiograma feito pelo cardiologista tem o objetivo de diagnosticar, né, excluir cardiopatia ou diagnosticar cardiopatia congênita. Então, acho que isso é muito importante e que a gente tem que ser bem claro. Se você está diante de um paciente que a suspeita é uma cardiopatia, você precisa chamar o cardiologista, né? Agora, o ecocardiograma funcional é o uso do ultrassom na beira do leito para ajudar na tomada da decisão clínica. Então, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação da função do coração. Então, você está diante de um paciente que tem uma piora clínica, né, tem uma deterioração, e você quer fazer uma avaliação do estado hemodinâmico dele, então, para isso, você vai usar. Então, eu diria que você tem
os principais usos do ecocardiograma funcional. Então, o paciente crítico, né, que tem uma instabilidade hemodinâmica, uma deterioração, piora clinicamente, para você avaliar a questão da função cardíaca, né, a hemodinâmica, se tem uma disfunção cardíaca, se o bebê está precisando de volume, por exemplo, você consegue ter uma identificação. Nos pacientes com suspeita de hipertensão pulmonar, eu acho que é muito útil, né, uma ferramenta que vai te ajudar muito, e na avaliação do canal arterial. Então, são as 3 principais, né, situações em que você se beneficia muito de usar o eco funcional. Dá um exemplo. Eu acho que é uma coisa boa, uma coisa prática. Eu sei que você, em milhares de situações, já me contou, e eu ouço dos médicos que fazem isso. Dá um exemplo do que você... O que é que mudaria a sua vida você ter feito um eco ou não ter feito um eco? Eu vou dar um exemplo muito interessante, que marcou muito. Eu estava diante de uma paciente que tinha uma doença renal, poucos dias de vida, né, tinha uma boa diurese e tinha uma doença renal policística bilateral. E essa bebê tinha 4, 5 dias de vida, estava no CPAP e, de repente, fez um distúrbio de perfusão, uma diminuição da PA, ficou mal perfundida, ficou, assim, parecendo estar séptica, né? E aí, minha primeira iniciativa, antes de tudo, foi fazer um volume, né? Pedir para fazer um volume. Essa paciente era hipertensa também, mas era muito precoce, primeira semana de vida. E aí eu pedi para fazer um volume, peguei o aparelho, sem ter a menor suspeita de uma questão de disfunção cardíaca. Quando eu coloquei o eco, a criança estava com uma disfunção biventricular grave. Parei o volume na hora, comecei a adrenalina e, assim, foi assim, uma mudança totalmente de conduta com base no exame, né? Então, assim, realmente, muitas vezes você consegue direcionar o seu tratamento clínico com base no seu exame. Não, eu acho que é outra coisa, Renata, que é do dia a dia de quem está na unidade, mesmo você querendo saber da instabilidade de uma criança, você chama o cardiologista. Raríssimas vezes ele está dentro do seu hospital e muitas vezes ele vai demorar 2 ou 3 horas. Aí ele vem e faz um eco. Aí faz uma orientação. O coração não está legal, disfunção ventricular esquerda, vamos começar a mina. Vai embora. Sim. E como é que você avalia se aquela coisa funcionou? Então, eu acho que uma das belezas do neonatologista fazer o eco funcional é porque ele mesmo pode voltar e avaliar daqui a meia hora, daqui a 1 hora, orientar o tipo de droga. Você vai fazer adrenalina, você vai fazer dobutamina, você vai fazer milrinona. Não, sem dúvida. Até eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, assim, depois que você passa a fazer eco, que você tem uma ideia de como é dinâmico. Num dia você pode fazer 5 ecos e ver 5 cenários diferentes. O próprio canal arterial, você pode fazer 5 vezes, uma hora ele está esquerda-direita, outra hora ele está direita-esquerda, outra hora ele está sem enxante, então é muito dinâmico. Então a gente fazendo na beira do leito, você consegue primeiro direcionar a primeira conduta, depois fazer o segmento e ver se deu certo. Eventualmente você vai tomar uma conduta e vai começar uma mina e não vai dar certo, e você muda o direcionamento. Agora eu acho importante a gente sempre pensar que não é o cardiologista. O cardiologista, ele precisa fazer um eco estrutural. A gente, no nosso serviço, a gente sempre, mesmo em qualquer situação, a gente sempre vai pedir para o cardiologista fazer um eco para ter certeza que o bebê tem uma estrutura normal, né? Mas o nosso eco, a gente consegue fazer esse segmento né, e ver várias vezes ao dia. Não, acho que uma outra situação que é importante, eu tenho certeza que você vive isso todo dia também, é a hipertensão pulmonar. Sim. Eu não sei quantas horas eu passei do lado de uma criança, por exemplo, com hérnia diafragmática e hipertensão pulmonar, tentando melhorar aquela criança de uma determinada maneira e fazer um eco. Fiz uma droga, fez um eco, melhorou. Fiz uma droga, fez um eco, não melhorou. Então, isso é, às vezes, decisivo para o prognóstico daquela criança. Então, imagino que a hipertensão pulmonar seja outra. A hipertensão pulmonar eu acho que é um dos mais gostosos de fazer, assim, para quem gosta de fazer, porque você faz o eco, vê que tem, né? Agora mesmo a gente está com um paciente que é impressionante, foi uma aspiração de mecônio, um bebê que nasceu bem, tem bom ápiga, tinha um raio-x clássico, inicialmente ficou no CPAP e evoluiu com hipertensão pulmonar.
E o eco, assim, respondeu muito à terapia. E aí a gente vê aquela evolução da melhora, é muito realmente interessante quando você aprende, você aplicar isso na prática, né. Agora, me conta uma coisa aqui. Como você acha que o indivíduo hoje. Eu até sei que quando esse movimento começou lá fora, algumas sociedades se conversaram, a Sociedade de Cardiologia, com o pessoal da neonatologia, criou-se um determinado programa. Na prática, o que você acha necessário para um indivíduo aprender a fazer o ecocardiograma funcional? Primeiro tem que fazer um curso teórico. Eu acho que é importante fazer um curso teórico para te dar a base teórica que você precisa, né, para seguir. Mas também muito importante é você fazer um mínimo, né, que dependendo né, da sociedade, 100 ecos, 200 ecos, sob supervisão. É muito importante você ter supervisão. Então, ou ter alguém experiente que te supervisione, né, de preferência você precisa ter né, um livro em que você anote os ecos, ou um cardiologista ou um neonatologista, mas é muito importante, além do curso teórico, você ter uma trajetória, né, um número mínimo de ecos com supervisão, porque o aprendizado, ele é lento. E assim, o que a gente vê é que, a gente conversa muito até a gente já teve o doutor Nuri vindo aqui no Brasil, fazendo cursos de ecos com a gente, né, e a gente vê isso, muitos fazem o curso, mas poucos seguem, pelo desafio, é muito difícil, não é uma ferramenta fácil. O aprendizado é lento, então tem que ter muita força de vontade e tem que ter supervisão, né, mas o início, que é o curso de eco, eu acho que é fundamental. Não, a experiência é de, sei lá, 5 ou 6 vezes, a gente já reuniu, sei lá, 20 neonatologistas, chamou alguém de São Paulo, na época a gente chamava de São Paulo, trazia para fazer um curso maravilhoso, 4, 5 dias, todo mundo achava fantástico, só que desses 20, um continuava a fazer, ou dois. Por quê? Não só porque tem que ter o ecocardiograma dentro do hospital para ele poder usar e praticar, mas também pela falta da supervisão. A supervisão ou é um indivíduo treinado em eco, ou é um cardiologista para te dizer se o teu eco está ok. As imagens que você está fazendo estão legais. Tem que ser alguém disponível, isso é importante, né, porque tem horas que você está no começo, você vai chegar lá, você não consegue nem achar o coração, a janela, você tem que ver aquela janela, você não consegue, se a pessoa não chegar do seu lado e colocar a sua mão, você não consegue seguir em frente, então com essas barreiras muitas pessoas não seguem. Então acho que é muito importante ter essa supervisão e essa disponibilidade de ajuda, né, de treinamento. Finalmente, quer dizer, eu queria perguntar mais uma coisa. Eu sou, obviamente, uma pessoa que acredita nessa tecnologia, mas eu queria ainda te perguntar, você acha que isso faz impacto na sobrevida, faz impacto na qualidade do cuidado na UTI neonatal? Olha, em termos práticos, eu não tenho nenhuma dúvida que faz muita diferença, né, no tratamento, na condução do paciente crítico, né. Eu diria que na evidência de melhora de resultado é algo mais desafiador da gente achar na literatura. Existe sim alguns trabalhos mostrando antes e depois né, do programa de eco com uma melhora, mas eu acho que individualmente, no serviço, você ter né, um grupo de neonatologistas que fazem, assim, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, melhora o resultado. Bom, essa é uma das missões aí, são duas coisas que eu acho que é importante comentar. Lá fora hoje, a grande maioria dos programas de treinamento em neonatologia já incorporou o treinamento do ecocardiograma, ou seja, o indivíduo acaba a sua residência de neonatologia sabendo fazer e, obviamente, tendo sido testado e vendo que ele tem capacidade. É como você sabe entubar uma criança, você tem que aprender a entubar. Então, esta é uma técnica que tem que aprender. Acho importante também a gente falar que, uma vez que o cara aprendeu, o médico aprendeu, o neonatologista tem este treinamento, é claro que ele é um cara que tem que ser melhor remunerado. Ele é distinção no cuidado. Lá fora, como você falou, tem treinamento de 1 ano para o cara fazer eco funcionar, como se fosse uma residência extra. Mas aqui, eu diria que incorporando essa tecnologia, essa pessoa é uma pessoa que obviamente vai ter mais valor para qualquer UTI neonatal. Pensando nisso, a gente vem
refletindo, há muitos anos que eu reflito sobre isso, já trouxemos, como a Renata falou, o Dr. Chab Nori, para fazer 2 cursos no Brasil de eco funcional. Temos hoje uma ferramenta muito bacana, que é um simulador, e a gente está desenhando uma forma de treinamento, um curso, em que a gente possa ter a parte teórica, ter a simulação, que é fora do paciente, obviamente vai ter um suporte ao indivíduo, tentando desatar um pouco esse nó de como a pessoa segue no treinamento, como é que a pessoa possa ter um suporte para fazer o seu treinamento, que seria ideal, onde a gente pode suprir essa deficiência do cara vir fazer um teórico, um prático rápido e não continuar. Bem, eu acho que um curso inicialmente teórico e com a possibilidade de treinar não só num paciente real, mas no simulador. Então, eu acho que o simulador vai viabilizar, né, esse início, essa dificuldade que existe, né, de conseguir as janelas principais, de conseguir os cortes e entender, né, a relação da movimentação do transdutor no bebê. Eu acho que o simulador ele vai ter esse diferencial. Então, eu imagino que um curso desenhado não só para a parte teórica, mas com essa, né, tecnologia que é um diferencial, que seria o simulador. Queria agradecer ao Dr. José Maria por ter me convidado para vir falar hoje aqui. E assim que a gente tiver mais notícias sobre, mais informações sobre o curso, a gente volta a divulgar. Queria agradecer a vocês a atenção. Vamos ter mais seminários, vamos ter mais neocasts e inscreva-se no canal para você ter acesso a todos esses seminários.